Sejam bem-vindos. Let's remember, ou vamos lembrar, para que nós estamos aqui. E de uma maneira mais direta possível. Veja em você mesmo qual o seu propósito aqui. De minha parte, estar aqui só tem relevância se o propósito for ver. Em outras palavras, estamos aqui para ver. Ora que graça, já nós não todos vemos? Pois não. Pois, vírgula, não. Não, nós não todos vemos. Nós vemos, mas nós não vemos. Veja, o ver aqui do qual iremos buscar não tem a ver com esse ver biológico dado. Esse ver biológico dado, ele é bem simples. Qualquer anta vê. Basta ter olhos. E claro que no dito popular, basta ter olhos para ver, quer dizer outra coisa. Aqui eu estou dizendo, basta ter olhos na face, na cara, e você vê. Mas você vê o quê? Você vê praticamente o que é visível. Você vê que está fora. Então veja, o ver do qual eu estou falando não é o ver para fora, é o ver para dentro. E aqui eu vou fazer um discernimento, uma diferença que talvez eu nunca tenha feito antes. Quando você vê para fora, você vê o outro. Simples assim. Quando você vê para fora, você vê o outro. Seja o outro animado ou inanimado. Quando você vê para dentro, você não vê o outro. Quando você vê para dentro, você não vê o outro. O que você vê? Eu não falei antes isso dessa maneira. Estou fazendo aqui uma espécie de nem sei como se diz. Não. Ok? Estou me dando permissão a falar dessa maneira, porque muitos de nós não entendemos. Então, ver para fora significa ver o outro.
ver para dentro significa ver você. Me explico. Quando nós olhamos para fora, nós olhamos e vemos aquilo que está possível ser visto, que se tem permissão de ver. Ver para fora é uma condição para você ser um ser humano. Um ser humano minimamente condicionado, minimamente civilizado, minimamente educado, vai recorrer a esse como é que fala? Recorrer a esse recurso. Não era isso que eu queria dizer, mas me falha. Arcabouço? Não, arcabouço não. É exigir esse recurso mínimo para conviver, ver o outro. Todos nós temos que ver o outro. E vendo o outro, nós regulamos as relações. Sempre baseado no outro, nunca em nós mesmos. A sociedade não funciona porque ela se autorregula, se estabelece pela visão do outro. Deve ter sido por isso que o Sartre, nos anos 60, dando um mergulho mínimo, descreveu que o inferno é o outro. Veja, vou dizer para você e veja se isso tem ressonância de alguma maneira. O inferno é o outro. Com quem é que ressoa isso? O outro pode ser um partido político, o presidente da República, o Lula, a sua namorada, o seu patrão, o seu marido, o outro. O inferno é o outro. E é do caralho quando o inferno é o outro. Porque aí você fica invisível. Tudo que você vê é o outro. E aí tudo de ruim que acontece com você é culpa de quem? Hein? Eu não ouvi direito. Eu não estou inventando isso. Você mesmo vivencia o outro. A sociedade humana, moderna mesmo, não é nem a romana, né, que eliminava o outro à espadada. A sociedade moderna, no século XX, eliminou o outro em câmaras de gás. Um outro totalmente inadmissível para a ideologia que formata a noção de si. Gás neles. Eles são um inferno. Se eles não existirem, a minha vida vai ser uma paz. Basicamente, se traduz isso num ambiente alterado, num ambiente exagerado, como nazismo ou fascismo, que é mais sutil. E a humanidade toda, de uma certa maneira, está moldada de uma maneira fascista. Porque ela manifesta inconscientemente a noção de que o inferno é outro.
a noção é tão perniciosa e tão inconsciente, tão genética, que toda a busca das relações é uma busca pelo poder, pelo domínio do outro, inclusive a natureza. O homem tem tentado dominar a natureza o tempo todo. Então, ver para fora é basicamente a estrutura mental de todo mundo que nasce e vai para a escola. Dominar o outro, vencer o outro, eliminar o outro, caso não possa ser dominado, ou conquistado, ou controlado. Hoje, ocorreu um incêndio em Londres de um prédio de 12 andares. O prédio queima como uma fogueira de São João. Deve ser São João em Londres. Eu te juro que talvez quando você veja as imagens, você vai ver. Você nunca viu um prédio incendiado daquela maneira. É uma fogueira. De todas as janelas sai fogo. De todas. Desde o primeiro andar até o último andar. Não é assim um incêndio. É um incêndio total. Curiosamente, é um prédio ocupado por imigrantes. Eu acho que foi um acidente. Eu acho que está em voga, está em pauta, a eliminação do outro, que não nos apetece. Não. Lá nos anos 1900, começou um grande negócio, um tal de Freud. Ele entrou numas com a mente humana. Mudou tudo desde lá para cá. Mais até que os ensinamentos budistas, mas é só um intermédio, porque, na verdade, alicerça o que realmente importa. Mas ele descobriu lá pelos anos 1900, olha o que eu vou dizer, ele descobriu, e esse é o grande negócio do Freud, assim, ele diz, olha apenas só por isso, ele descobriu que a mente humana não é confiável. Olha que loucura. Não. Se eu perguntar para você se você confia na sua mente, o que você vai dizer? Assim, na boa. Hã? Sim, você vai dizer que sim. Você vai dizer que sim. Mas o Freud não confiava na sua mente. Olha que loucura. O cara não confiava na mente humana. Toda a história dele está baseada basicamente nisso. A mente humana é inconfiável. Não é confiável. E eu fico assim, pensando, de onde ele tirou essa coisa estapafúrdia? Como assim não é confiável? Imagina, eu cuido da minha vida, blá, 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 blá. Não, olha só. Nós estamos aqui para ver que a mente não só não é confiável, como ela não é você. E a menos que você esteja vendo isso, não vale a pena estar aqui. Não tem propósito estar aqui. Não enche meu saco. Piss off. Sabe o que significa piss off? Vete. Vai embora. Porque é simples.
Basicamente, todo o meu encontro, todo o nosso encontro, tem por base o seguinte axioma: a mente não é confiável. O Osho dizia que a mente humana is a power tripper. In essence, em essência, um power tripper. Como é que eu traduzo power tripper do português? Nem tem em português. Para que os portugueses não despertem para que a mente seja inconfiável. Power tripper quer dizer quando você quer sempre tirar vantagem, ganhar todas, até usando mindfulness. It's a power tripper. Está atrás do poder. Poder de ter os seus desejos. Hein? Tem alguém completando meus pensamentos? Isso é interessante. A mente. Tripper quer dizer um viajante, no sentido de não viajar na geografia, não viajar no terreno, viajar na mente. Sabe, quando a gente diz, tu está viajando, aqui no Rio Grande do Sul a gente diz isso, tu está viajando, está imaginando coisas. Tripper tem esse sentido, you're tripping, tu está... A mente para o Osho is a power tripper. É um viajante no poder, atrás de poder, sempre atrás de poder. Ver para fora é o espetáculo que é esperado de você para manter essa loucura em pé. Ver para dentro, que seria o oposto de ver o outro, seria o oposto de ver o outro no sentido de ver você. O problema é que aqui nesse contexto você também é o outro. Assim, não sei se tu me entende. Então ver você aqui tem somente uma função, ver a sua mente e estabelecendo aquilo que a sua mente não é você. Então, quando você vê a sua mente, você vê também o outro. Só que agora você chega a um outro patamar, uma outra dimensão de clareza. Buddham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam